Muito boa tarde, Victor Pinto, Guilherme, candidato Haroldo Félix, a nossa audiência do Boa Tarde Bahia. Bom, candidato, o senhor propõe no seu plano de governo a ampliação de gastos com educação chegando a 10% do produto interno bruto baiano. Nós gostaríamos de entender basicamente, dentro do seu planejamento, como é que isso seria feito de modo a não provocar impactos em outros setores da sociedade. Obviamente, concordamos com o senhor, a educação deve de fato ser uma prioridade, mas antes de mais nada, para um gestor público é muito importante que ele identifique como a ampliação desses gastos não poderiam provocar impacto, um efeito dominó em outros setores e de que forma o senhor agiria de modo estratégico para evitar que isso acontecesse. Agradeço antecipadamente pela sua resposta. O nosso produto interno bruto ele chega a quase 500 bilhões de reais, aqui no nosso estado da Bahia. Então, nós precisamos que esse recurso ele venha para o benefício da população. Como eu falei, 30%, nossa proposta inicial já é suspender o pagamento da dívida. Então, 30% desse recurso já não vai para o bolso dos banqueiros, para esse sistema da dívida, e nós vamos fazer uma auditoria dessa dívida, para saber exatamente o que é que o Estado realmente deve. E aí, a partir daí, a gente vai abrir uma negociação e ver, porque de repente o Estado está credor e não devedor, porque esses juros eles são extremamente abusivos. Então, nós vamos fazer esse movimento e imediatamente suspender. Isso já nos livra 30%. E vamos aumentar a arrecadação. As empresas precisam pagar impostos. Não é só para o trabalhador, o povo assalariado, o nosso povo que precisa mais, que deixa mais de 50% do seu salário no mercado. Porque mais de 50% é alimento. Porque a nossa população, o povo que vive com salário, 2 salários mínimos, que é a grande maioria do nosso povo, ele se alimenta e deixa lá de imposto mais de 50% do seu ordenado. Então, não é só para o povo trabalhador, o povo que mais precisa que os impostos servem. A gente vai acabar com a isenção de impostos das grandes empresas aqui do nosso estado. Isso é uma questão que nós vamos fazer para aumentar a nossa arrecadação. A outra questão, imposto progressivo sobre as fortunas. Vamos ter um imposto maior para quem ganha mais. O imposto sobre as grandes fortunas e o imposto progressivo. Quem ganha mais tem que pagar mais. E isentar, inclusive, os trabalhadores mais precarizados. Essa semana passada nós estávamos reunidos com os entregadores de aplicativo. Estão aí fazendo uma luta grande contra os aplicativos que exploram esses trabalhadores, entregadores e também da mobilidade. E uma da medida que nós vamos fazer, aí sim, uma isenção correta, devida, que é a isenção, por exemplo, do IPVA para os entregadores e os trabalhadores de aplicativo na forma geral, tanto da mobilidade como os entregadores. Aí sim, vale a pena fazer uma isenção de imposto, mas não para as grandes empresas que estão aqui no nosso estado. Então, nós vamos sim cobrar e aumentar a nossa arrecadação. Então, dessa forma, nós vamos ter condições de colocar 10% do PIB para a nossa educação, porque não adianta termos a nossa juventude, como nós temos hoje aqui no nosso estado, que é o analfabetismo, que eu falei mais cedo, 1.140.000 baianos acima de 15 anos são analfabetos. E a educação vai ser prioridade no nosso estado.